Bom dia pessoal, eu sou o Rogério Feldman, Tucci da Polaris Nautilus aqui de Porto Alegre. Estou aqui para mostrar para vocês, fazer uma entrega técnica do quadriciclo Polaris Sportsman 570 e também que serve para o 570 Touring. Gostaria inicialmente de mostrar para vocês os comandos. Aqui eu tenho o freio de mão, que ele freia todas as rodas. Esse freio eu também posso utilizar como freio de estacionamento. Travo aqui, para destravar simplesmente eu puxo. Aqui eu tenho o botão do farol desligado, farol baixo, que daí seriam os fixos, e farol alto, que é o direcional. Aqui eu tenho o botão de corta-corrente, que eu posso utilizar para desligar o equipamento, ou então eu desligo na chave. E o botãozinho amarelo aqui, ele serve tanto para eu mudar as funções do painel, como também liberar a ré, porque a ré, quando eu aciono ela, ela está na reduzida e esse botão tira da redução da ré. Do outro lado aqui, nós temos o acelerador e aqui eu tenho o botão 4x4. Como vocês sabem, ele é o 4x4 AWD, que é o 4x4 inteligente. Quando eu ligo aqui, se ele tiver 20% de necessidade de utilizar o 4x4, ele vai acionar. E depois de 15 ou 20 minutos, se ele vê que não está sendo utilizado, ele desliga automaticamente. Aqui eu tenho a chave de liga e desliga e acionamento. Lembrando que para eu fazer ele funcionar, eu tenho que puxar, eu tenho que acionar o freio de mão para poder ligar o equipamento. Ok? Aqui no equipamento também, no painel, eu tenho algumas funções. Ele faz a inicialização e depois aqui eu tenho 3 linhas de funções do painel. A primeira linha eu tenho condições de mudar a temperatura dele, ou velocidade, ou o giro. Nessa linha de baixo, através da programação, eu tenho condições através das setas de também ficar mudando alguns itens aqui, como o odômetro, a trip 1, trip 2, voltagem da bateria, horas de motor, horas para serviço, enfim. E na última linha eu tenho então o indicador da marcha que ele está, eu tenho indicador se ele está ligado 4x4 ou não, o orímetro e aqui do lado eu tenho ainda o marcador de combustível. Tenho ainda aqui no guidão eu tenho uma tomadinha 12 volts, se quiser carregar um celular ou alguma coisa parecida. Tanque de combustível. Aqui o indicador de marchas, então vocês podem ver que eu tenho P de parking, R de ré, o N do neutro e aqui eu tenho 2 marchas. Primeiro lugar, nunca vou trocar de marcha com ele andando, eu sempre preciso parar para trocar de marcha. Eu tenho o L, que é a marcha low, que eu chamo ela de reduzida, e tenho a marcha high. A marcha low, vocês vão utilizar ela para subir algum local que seja muito íngreme, ou vão puxar algum reboque que precise de mais força. E essa marcha, no low, eu não posso ultrapassar de 40 km por hora. E depois eu tenho a marcha do high, que é o que a gente mais utiliza, em torno de 95%. Que é a marcha normal, que eu posso arrancar com ele em plano e posso andar com ele e não tenho limite de velocidade, o limite vai ser do equipamento. Tenho também o freio de pé, que esse freio de pé aqui, ele freia somente as rodas traseiras. Aqui, debaixo do banco, que é só puxar o banco aqui, e eu desengato ele, e eu tenho condições de visualizar então a parte do filtro, que simplesmente para fazer a limpeza do filtro, eu abro aqui, simplesmente eu retiro e já tenho acesso ao filtro, né? Para limpeza eu só desatarracho o parafusinho aqui, retiro o fio Foltra, passo um ar dele, coloco ele novamente e está no lugar. Só colocar novamente aqui e acertar as presilhas de novo. Tenho ainda, gostaria de mostrar para vocês que eu também tenho um local aqui para guardar os seus objetos, sendo que aqui só tomar o cuidado que aqui aquece, né, pelo motor, então não vamos colocar nada que seja quente.
Aqui na parte do... todos eles já vêm com predisposição para engate de reboque, então eu simplesmente coloco o engate, coloco o contrapino e está feito. Gostaria também de mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a parte do CVT e eu tenho aquele parafusinho vermelhinho. A dica que eu dou para vocês: se vocês passarem por uma água ou em alguma situação onde vocês acelerarem e ele mesmo estando engatado e ele não for adiante, ele não sai do lugar, significa que entrou água no CVT, que é a correia dele. O procedimento é tirar ele da água, tirar esse parafusinho vermelho aqui fora, desatarracha ele, tira e ele vai sair água dali, mesmo com o motor desligado. Depois que ele saiu a água, liga o motor, deixa em neutro ou em parking e deixa funcionando durante alguns minutos para ele retirar o excesso de água. Saindo o excesso, já coloca novamente o parafuso e sai com ele normalmente. Aqui na frente, também queria mostrar para vocês, eu tenho o local da bateria e eu tenho o reservatório do líquido de arrefecimento do motor. Vocês podem ver que ele tem um mínimo e tem um máximo, então ele sempre tem que estar nesse nível aí entre o mínimo e o máximo. O restante, assim, gente, tenho ainda aqui o local para guardar objetos, o local frontal. Revisões também. Coloco aqui todos os pertences e eu tenho inclusive alguns dispositivos aqui que eu posso retirar para saída de água, então eu posso lavar à vontade. Revisão. A parte das revisões, nós aconselhamos que seja feita a revisão, a primeira em 25 horas ou 3 meses, as demais 50 horas ou 6 meses. O amaciamento do equipamento, nós solicitamos que seja feito o amaciamento nas primeiras 10 horas, da seguinte forma: sempre ligar o equipamento, deixar ele 1 minuto para ele pré-aquecer e depois você sai com ele, não acelerando de soco, como a gente fala, mas sim acelerando ele progressivamente para que a correia do CVT sente normalmente. Qualquer dúvida, combustível também, o combustível pode ser comum, gasolina comum, aditivado, pódio, tanto faz. Só tem que ver as validades de cada um. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco, que certamente nós retiraremos as dúvidas de vocês. Muito obrigado.